A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Para você que está nos assistindo, você que vai ser ministrado através do nosso canal no YouTube, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Saiba que você é por demais preciosa, você é por demais precioso. Jesus nos amou primeiro, nos resgatou, nos chamou para que hoje pudesse dizer para você que nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido, há esperança. E se a nossa esperança se resume apenas neste mundo, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então seja bem-vinda, fica aí conosco, que o Senhor tem uma palavra poderosa para os nossos corações. Amém, igreja? Você pode aplaudir o Senhor Jesus nessa noite? Aleluia! Primeiro livro de Reis, capítulo 18, a partir do versículo 1. E muito tempo depois, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque farei cair chuva sobre a terra. Então Elias foi se apresentar a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Versículo 3. Acabe chamou Obadias, o responsável pelo palácio. Este Obadias era um homem que temia muito o Senhor. Assim, quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e, em grupos de 50, os escondeu em cavernas e os sustentou com pão e água. E Acabe disse a Obadias: vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales. Pode ser que acharemos capim, para que salvemos a vida dos cavalos e das mulas, e não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra que iam percorrer. Acabe foi sozinho por um caminho, e Obadias foi sozinho por outro. Quando Obadias já estava a caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se com o rosto em terra e disse: é você mesmo? É o meu senhor Elias? Ele respondeu: sim, sou eu. Vai e diga a seu senhor: eis que Elias está aqui. Mas Obadias disse: em que pequei para que você queira entregar este seu servo nas mãos de Acabe e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não houve nação nem reino onde meu senhor, o rei, não mandasse homens à sua procura. E quando diziam: ele não está aqui, fazia aquele reino ou aquela nação jurar que não o haviam encontrado. E agora você quer que eu vá dizer ao meu senhor, o rei, que Elias está aqui? Pode ser que, tão logo eu me afaste de você, o Espírito do Senhor Deus o leve não sei para onde. E se eu der a notícia a Acabe e ele não me encontrar, ele matará a mim, este seu servo, que temo o Senhor desde a minha mocidade. Versículo 13. Por acaso não contaram a meu senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondi 100 dos profetas do Senhor em cavernas, 50 e 50, e os sustentei com pão e água? E agora você quer que eu vá e diga ao meu senhor que Elias está aqui, ele vai me matar. Elias respondeu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, a quem eu sirvo, hoje mesmo me apresentarei a ele. Então Obadias foi se encontrar com Acabe e lhe deu a notícia, e Acabe foi se encontrar
com Elias. Querido Deus, amado Pai, Tu que és bispo e pastor de nossas almas, Tu que és o Deus criador dos céus e da terra, nos aquietamos agora diante de Ti. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu estou intitulando esta mensagem de Andando com Deus. Diga, andando com Deus. Agora eu creio que você pode dizer andando com Deus, andando mesmo. Diga, andando com Deus. Nossa oração é um sinal visível do poder de Deus no meio do povo. Você sabia? A sua oração, a minha oração, a nossa oração é um sinal visível do poder de Deus no meio desta geração, no meio do povo. Poder para restaurar, poder para restituir, poder para perdoar, o poder para curar, o poder para libertar, o poder para ressuscitar e salvar. Mas por que o poder para ressuscitar e salvar? Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles, também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Efésios capítulo 2, versículo 1 a 3. Aqui nos deparamos em contrapontos. Morte versus vida. Desobediência versus arrependimento. Seca versus chuva. É isso mesmo que Deus faz. É isso mesmo que Deus faz. Quando nós que andávamos mortos em nossos pecados e delitos, nos arrependemos, nos voltamos para Cristo, o nosso espírito é recriado, recebemos uma nova vida. Quando nos arrependemos e obedecemos, agora estamos na sua presença. Quando tudo está dando errado, quando existe uma seca total, Deus envia chuva. E quando nós pensamos que não vamos mais conseguir, não vamos chegar em lugar nenhum, Ele envia a chuva seródia, que é a chuva fora de tempo, porque Ele é Deus e Ele faz como Ele quer e Ele entende. Amém? Assim como também Elias em oração era um sinal visível do poder de Deus entre o povo, poder de mandar a chuva que cessaria e acabaria com a seca. Eu não sei que espécie de deserto você está atravessando na sua vida. Eu não sei que área da sua vida se estabeleceu uma sequidão. Eu não sei em que área da sua vida você já tem clamado a Deus, você já tem chorado, você já tem se humilhado e você não tem visto mudança alguma. Eu não sei. No Novo Testamento,
nos traz uma reflexão encorajadora a respeito dessa história. Tiago, capítulo 5, versículos 16 a 18. Façam disso uma prática comum. Confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês possam viver juntos, integrados e curados. A oração da pessoa justificada por Deus é poderosa e vitoriosa. Elias, por exemplo, homem como nós, orou com fé para que não chovesse e não choveu, nem uma gota durante 3 anos e meio. Depois orou para que chovesse e choveu. As chuvas vieram e a vegetação começou a crescer de novo. Tiago capítulo 5, versículo 16 a 18. A questão é: temos vivido juntos? Estamos amalgamados? Ou estamos apenas misturados? Temos vivido juntos, interligados e curados? Precisamos nos examinar. Precisamos buscar isso diante de Deus, mediante a sua palavra. Porque se estivermos apenas juntos, é bom, mas é faltoso. Precisamos estar amalgamados, unidos em um só pensamento, em um só coração, em uma só oração, em um só espírito, porque o espírito é um só. E quando nós nos reunimos, quando nós estamos juntos, quando nós estamos interligados, seremos curados, seremos restaurados, porque ovelha doente vai gerar ovelha doente, amado. E Deus nos chamou para restauração. Isso não quer dizer que você não iremos passar por momentos difíceis, momentos de adversidades, mas passaremos crendo, passaremos cônscios de que a alegria do Senhor é a nossa força, e não temeremos a nada, porque temos o Senhor do nosso lado, porque estamos andando com Deus, estamos caminhando com Ele. Só para você refletir nesta noite. Estamos juntos? Estamos amalgamados? Somos uma igreja em unidade? O corpo está funcional? A nossa fé está ativada ou está raquítica? A nossa fé é uma fé desenvolvida ou uma fé meramente mental? A primeira parte desta mensagem eu estou intitulando de um encontro inevitável. Um encontro inevitável. Veja aí. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 1 a 3. Muito tempo depois, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: vá apresentar-se a Acabe, porque farei cair chuva sobre a terra. Então Elias foi se apresentar a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou Obadias, o responsável pelo palácio. Este Obadias era um homem que temia muito o Senhor. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, de 1 a 3. O ano de permanência em Serepta se completou.
O tempo que Elias tinha que passar ali em Serepta, acabou, findou. E Elias precisava retornar para apresentar-se a Acabe, por ordem direta de Deus. A palavra do Senhor veio a Elias dizendo: vá apresentar-se a Acabe, porque farei cair chuva sobre a terra. Meu Deus, meu Senhor. Elias, que tinha decretado para o rei Acabe que não choveria durante 3 anos e meio, Deus envia ele para o riacho de Querite, envia corvo para alimentar ele de manhã com pão e carne, e à noite pão e carne. O riacho seca, ele envia agora Elias para Serepta, o tempo passa, e Deus agora chega para Elias: Elias, agora você vai voltar lá, porque agora eu vou fazer chover sobre a terra, e você é quem vai orar, e vai fazer descer chuva sobre a terra. Meu Deus, você imagina o que é que Deus pode fazer na sua vida? Você imagina como é que Deus pode te usar? Você pode assim se colocar nesse cenário de milagre, de ferramenta de Deus, Deus te usando assim em proporções gigantescas, que para o homem é impossível, mas para Deus não há nada impossível. Coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. A fome havia chegado ao seu auge. Obrigado, filho. Seus efeitos trouxeram um estado de calamidade extrema, chegando a atingir a vegetação de Israel, ao ponto do gado já não encontrar mais local de pasto. Então Acabe partiu à procura de possíveis pastos. Em desespero de causa, enviou seu servo Obadias por caminho, enquanto ele mesmo partiu por outro caminho. Você imagina aí, o desespero do rei. O gado estava sem pasto, não havia água. Isso está falando da questão dos animais e do povo em geral, que ele chama Obadias, envia ele por um caminho, e ele mesmo, o rei, vai por outro caminho. A duração da seca, consequentemente a fome, de acordo com o relato de Jesus, foi de 3 anos e 6 meses, está em Lucas capítulo 4, versículo 25. Na verdade, eu lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. Lucas capítulo 4, versículo 25. Completando-se esse período de tempo, Deus manda que Elias se apresentasse a Acabe. O encontro inevitável acontece. Amados, foi a partir de então que o mistério de Deus começou comigo essa semana. Porque até então aí, nessa questão de que não ia chover mais durante 3 anos e 6 meses, eu já tinha um pouco de manejo com essa passagem, mas impressionante, a partir desse ponto, eu fiquei impactado. Aí eu quero compartilhar com você
o que Deus falou comigo. O encontro inevitável, que é o título do nosso primeiro ponto, da primeira parte da mensagem, acontece de Elias com Obadias. Mas por que, pastor, o encontro não é com Elias e com o rei Acabe? Creio eu que, segundo os desígnios de Deus, na agência celestial, na agenda celestial, o Deus Todo-Poderoso já havia pronunciado o nome Obadias. Assim como na agenda celestial, Deus já tenha pronunciado o nome Cecília, Camila, Elisângela, Flavinha. Eu creio que há um agendamento nas mãos de Deus para o seu povo. Eu creio que o nome Obadias já havia sido pronunciado, ecoado as mansões celestiais. Mariana, Dora, eita, já pensou? A voz de Deus ecoando o seu nome. Mas por que, pastor? Porque este Obadias era um homem que temia muito o Senhor. Era um homem que temia muito o Senhor. O superintendente, o mordomo do palácio de Acabe, era um homem temente a Deus. Agora veja bem, não se deve ser confundido com o autor do livro Obadias. São duas pessoas distintas. Obadias do livro Obadias é um profeta, é um homem de Deus, e Obadias de 1 Reis, capítulo 18, mordomo do palácio de Acabe, é outro Obadias. Então veja bem, assim quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e em grupos de 50 os escondeu em cavernas e os sustentou com pão e água. Meu Deus! Amados, meu coração queima. Eu fiquei impactado. Amados, onde é que esse homem está? Esse homem, ele é mordomo, ele é administrador do palácio do rei Acabe. E se ele é mordomo e administrador do palácio do rei Acabe, ele também é mordomo e administrador de sua esposa Jezabel, a própria personificação do diabo. Mas este homem, chamado Obadias, ele temia muito o Senhor. E quando Jezabel, revoltada, porque ela não conseguia encontrar Elias, ela saiu no encalço de Elias, a peleja, o objetivo da vida de Jezabel era encontrar Elias e matá-lo. Mas por ela não encontrar, ela se revolta. E ela começa a exterminar os profetas do Senhor. O que é que acontece? Obadias pega 100 profetas e divide em grupos de 50 e leva para as cavernas e os alimenta com pão
e água. Quando Obadias já estava a caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se com o rosto em terra e disse: é você mesmo? É o meu senhor Elias? Ele respondeu: sim, sou eu. Vai e diga ao seu senhor que Elias está aqui. Mas olha os desígnios de Deus. Acabe mandou Obadias ir por um caminho e ele foi por outro. Por quê que Elias não veio pelo caminho que Acabe foi? Ele veio exatamente pelo caminho do homem chamado Obadias, que temia muito ao Senhor. Existem homens e mulheres que andam com Deus, defendem a causa de Deus, mas não vivem na casa de Deus. Você entendeu? Existem homens e mulheres que andam com Deus, defendem a causa de Deus, mas não vivem na casa de Deus. Espera aí, pastor. Calma. Exemplo disso era Obadias. Era um homem que temia Deus muito, lutava pela causa de Deus, mas que não vivia na casa de Deus. Ele vivia onde? Ele vivia, e não somente vivia, mas servia ao rei Acabe e a sua esposa Jezabel, mulher do mal. Então, pastor, o que o senhor está dizendo? O senhor está dizendo que homens e mulheres podem amar a Deus, temer a Deus e viverem em outro local improvável e não precisa viver na casa de Deus? Não é isso que eu estou dizendo para você. Não é isso. O que eu estou dizendo para você é que existem pessoas que amam a Deus, que andam com Deus, cogitam das coisas de Deus, mas que estão vivendo em lugares improváveis. E que no tempo devido, Deus os resgatará para Ele. Mas também, amados, algo muito sério. Existem homens e mulheres que andam com Deus, cogitam das coisas de Deus, batalham as batalhas de Deus, vivem na casa de Deus, mas não pensam como Deus pensa, não fazem o que Deus pede para eles fazerem, não obedecem como deveriam obedecer, fazem só o paliativo, e passam por lutas, passam por perrengues, e vivem se questionando por quê? Por quê? Por que isso está acontecendo novamente comigo? Porque parece uma roda gigante. Por quê? Por que você não se rende de uma vez aos pés do Senhor? Por que você vive em dois pensamentos? Por que você, dessa maneira, com esse perfil, vai configurar-se sim, ânimo dobre? Você não tem sido assertivo, você não tem sido assertiva. Você vai pelo momento, você vai no fogo do momento. Na realidade, a vida com Cristo é constância, a vida com Cristo é permanente, a vida com Cristo é chorar, é sorrir, é cair, mas também se levantar. A vida com Cristo é renúncia, a vida com Cristo é vida, mas a vida com Cristo também é morte.
Então, se nós não partirmos para essa compreensão, o que é que nós estamos fazendo? Por exemplo, José de Arimateia e Nicodemos. José de Arimateia era um crente, era um discípulo secreto. A Bíblia diz que José de Arimateia era um crente secreto. Por quê? Porque ele tinha muito medo dos judeus. Em contrapartida, Obadias vivia dentro da casa de um rei incrédulo, de uma mulher perversa, e temia muito a Deus. Já José de Arimateia se converteu ao cristianismo, mas era escondido, era camuflado, porque ele tinha medo da represária dos judeus. Nicodemos foi ter com Jesus à noite, não se sabe o motivo, a Bíblia não relata qual foi o motivo exato, porque Nicodemos foi ter com Jesus à noite, na calada da noite. O que se sabe é que Nicodemos era um fariseu, fazia parte de um grupo que era contrário ao ministério de Jesus e tramava para matá-lo. Onde é que ele se encontrava? Num lugar improvável, andando com homens que Jesus compara com sepulcros caiados. Meu Deus! Você sabe o que é sepulcro caiado? No sentido figurado, são mulheres e homens mascarados, disfarçados. Jesus disse que eles são como sepulcro caiados. O que é um sepulcro caiado? É todo branquinho por fora, mas por dentro é podre. É um corpo em decomposição. Então é só aparência. É só o que você pode enxergar ao seu olho. Então, figuradamente, são pessoas que se passam por outras pessoas. São pessoas que não são exatamente o que elas de fato são. Porque as pessoas que são como elas de fato são, elas são transformadas. Por quê? Porque elas vomitam. Quando ela vai para o discipulado, com o discipulador, ou com a discipuladora, ela vomita mesmo. Ela diz: eu não estou conseguindo isso aqui, não está sendo possível para mim. E vomita todinho. O que acontece? O discipulador vai orar na cabeça dela, vai orar por ela, vai caminhar com ela, vai caminhar com Deus juntamente com ela, porque discipulado é isso. Discipulado é você colocar o discípulo para Cristo, não é para você. Não é para você mandar em vida de discípulo, não é para você mandar em vida de ovelha, é para você levar eles ou elas a conhecerem mais e mais a pessoa bendita de Jesus. Aí sim, essas pessoas são restauradas. Aí sim, essas pessoas vão entender que a Bíblia, ela é um instrumento de regra de conduta e fé. Não é brincadeira. Não é só para você colocar debaixo do braço e dizer que você lê a Bíblia. Não. Não é só para você fazer um plano anual e ler a Bíblia 10 vezes, 20 vezes, saber decorar de cada versículo. Não. A palavra de Deus é para estar implementada dentro de você. O salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, Senhor. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus. E Pilatos deu permissão. Então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi levando cerca de 35 quilos de um composto
de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os óleos aromáticos, como é costume entre os judeus na preparação para o sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. Neste jardim havia um túmulo novo, no qual ninguém ainda tinha sido colocado. Ali, por causa da preparação dos judeus e porque o túmulo ficava perto, colocaram o corpo de Jesus. Evangelho de João, capítulo 19, versículos 38 a 42. Você vê que coisa tremenda? Você sabe o que é que eu vejo, amado? Temos que ter muito cuidado para não estar emprestando o nosso ouvido para ouvir coisas indecentes, para que não corramos o risco de estar fazendo julgamentos precipitados. Primeiro, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de atitudes. O fato de José Arimateia ser um crente secreto, isso não desqualifica do que realmente ele era de fato. Da mesma forma, o fato de Nicodemos ter ido à noite, isso não desqualifica o que ele aprendeu da parte de Jesus. Por que foi que Jesus foi tratar com ele? Jesus foi tratar com ele acerca do novo nascimento. E ficou comprovado que ele não entendia de nada espiritual. Mas ele saiu impactado. E onde é que ele estava? Ele estava no local, na hora que Deus escolheu para ele estar. Estava junto com José de Arimateia, sepultando, preparando e sepultando o corpo de Jesus, fazendo-se cumprir a profecia que ele estaria sendo sepultado num túmulo novo, seria morto entre os transgressores, mas honrado no seu sepultamento. Que coisa tremenda. O evangelho, amado, ele é didático, ele vai nos levando para níveis de experiência. Sabe por que muitas vezes a pessoa se decepciona? Porque quando ela é levada para um nível que não condiz com o pensamento, que não condiz com o planejamento pessoal, que não condiz com o que realmente ela quer fazer naquele mês, naquele ano, naquele dia, simplesmente ela diz que não quer. Simplesmente ela se revolta. Então não existe acepção de pessoas por parte de Deus, mas existe acepção de atitudes. Existe sim um caminho de volta, existe um plano perfeito, existe um jardim preparado pela mão de Deus para morarmos com Ele por toda a eternidade, que não haverá choro, não haverá doença, não haverá lamento, estaremos com Ele reinando por toda a eternidade. Segunda parte da mensagem, eu estou intitulando de "É duro recalcitrar". É duro recalcitrar. Veja aí. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 9 e 11. Mas Obadias disse: "Em que pequei, para que você queira entregar este seu servo nas mãos de Acabe, e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não houve nação nem reino aonde meu senhor, o rei, não mandasse homens à sua procura. E quando diziam, ele não está aqui,
fazia aquele reino ou aquela nação jurar que não o haviam encontrado. E agora você quer que eu vá dizer ao meu Senhor, o rei, que Elias está aqui? Quando eu não quero ir para diante, quando algo não me convém fazê-lo, eu me nego a obedecer. Você sabia? Quando eu não quero ir para diante, quando algo não me convém fazê-lo, eu me nego a obedecer. Simplesmente eu não cedo. Me revelo uma pessoa obstinada e propenso ao erro. Por quê? Porque aquilo não me convém fazer. É por isso que é duro recalcitrar, teimar, desobedecer, ao invés de ser uma pessoa obediente e qualificada para a boa obra. Isso me faz lembrar do apóstolo Paulo, quando ele ia pela estrada de Damasco e subitamente uma luz do céu brilhou. Caindo Paulo por terra, ouviu uma voz. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz no céu. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 3 a 5. É como se Jesus estivesse dizendo assim: Paulo, para, cara, não tente fugir. Não tente fugir, Paulo. Eu sei que você ama a lei do meu Pai, você é zeloso, você é diligente no que você faz, mas mal intencionado quanto à minha missão, Paulo. Quando você maltrata os meus discípulos e os persegue, você está fazendo diretamente comigo, Paulo. Pare de resistir, se entregue. Se entregue por completo, não resista, aceite, porque grande é a obra que eu irei realizar através da tua vida, Paulo. E de fato, Paulo se rendeu, se entregou por completo, e de todos foi o que a multiforme graça de Deus usou mais. Claro que todos os apóstolos, Deus usou cada um de acordo com a sua vontade, mas a tenda de Paulo, Deus alargou de uma maneira extravagante por demais. É por isso que o evangelho chegou até nós. Por quê? Porque um dia, um homem que andou com Deus se rendeu. Paulo andava com Deus, Paulo cogitava das coisas de Deus, Paulo era zeloso para com Deus, mas Paulo desconhecia o próprio Deus. Não dava para entrar no coração, na mente de Paulo, um homem que foi crucificado, que foi cravado na cruz do Calvário, seu Messias. Não dá, porque a lei que ele era zeloso por ela, dizia que aquele que for pendurado no madeiro é maldito. Paulo não entendia que Jesus tinha sido maldito no nosso lugar. Mas quando ele cai na estrada de Damasco, cai com ele também toda obstinação do mal. E ele se entrega ao Rei dos Reis. O que você tem feito da sua vida, do seu tempo, do chamado de Deus para a sua vida? Você tem amado a Deus como você deveria amar? Você tem defendido a causa de Deus? Você está vivendo no lugar preparado por Deus para você? Ou você tem fugido da presença de Deus? Ou você tem vivido de subterfúgios? Hoje você está bem, amanhã você está mal, depois você está bem,
depois você está mais ou menos, depois você sabe o que quer, um dia você sabe, outro dia você não sabe mais, um dia você tem certeza, você é assertivo no que você quer, outro dia você está confuso, não sabe mais para onde você vai, não sabe mais com quem quer ficar, não sabe mais aonde quer ficar, para que quer ficar, e você de repente descobre que a identidade de Cristo ainda não se aplicou na sua vida. E Deus está te levando você a essa compreensão hoje. Você precisa urgentemente ter a identidade de Deus. Noé levantou um altar ao Senhor e, tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos, como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Gênesis capítulo 8, versículos 20 a 22. Sabe a compreensão que eu tenho? Que Deus trouxe sobre o reinado de Acabe e a sua família a disciplina devida, mas não poderia durar para sempre. Haveria um tempo que a seca iria cessar e chegaria o tempo da bonança. A vegetação novamente voltaria a crescer. Haveria comida para as pessoas, para os gados, água bastante para as pessoas beberem. Isso não é diferente com as nossas vidas. Isso não é diferente. Existe uma promessa de Deus para a humanidade. Existe um favor imerecido de Deus para o alcance dos perdidos. Deus quer usar a sua vida. Deus quer andar com você. Deus quer mais intimidade com você. Deus quer sua vida única e exclusivamente para Ele. A sua vida tem que ser somente dEle. Pode ser, tão logo que eu me afaste de você, o Espírito do Senhor o leve não sei para onde. E se eu der a notícia a Acabe, e ele não me encontrar, ele matará a mim, este seu servo, que temo o Senhor desde a minha mocidade. Por acaso não contaram a meu Senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Quando escondi 100 dos profetas do Senhor em cavernas, de 50 em 50, e os sustentei com pão e água? E agora você quer que eu vá e diga ao meu Senhor que Elias está aqui? Ele vai me matar. 1 Reis, capítulo 18, versículo 12 a 14. Mas veja bem, olha como é que acontece com um homem que é muito temente a Deus. Não aconteceu no momento seguinte, mas o que ele fala vai acontecer. Depois Deus vai tomar Elias e vai levá-lo, usando uma carruagem de fogo. Então você que é uma mulher, você que é um homem temente a Deus, você tem que saber o que você diz. Você tem que saber o que você profere com a sua boca. Você tem que ver se está condizente com o desejo do seu coração e com o coração de Deus.
Não é que você vai dizer algo e vai acontecer porque você disse em nome de Deus. Não. É preciso estar atrelado. É preciso estar nivelado. É preciso estar intrinsecamente ligado com a vontade soberana de Deus. Amém? Conclusão. 1 Reis, capítulo 18, versículo 15 e 16. Elias respondeu: tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, hoje mesmo me apresentarei a ele. Então Obadias foi se encontrar com Acabe e lhe deu a notícia, e Acabe foi se encontrar com Elias. 1 Reis, capítulo 18, versículos 15 e 16. Você sabe o que mais nos encoraja nessa história? É que Elias era um homem como nós. Elias não era uma espécie de inteligência ambulante, um homem poderoso ou milagreiro. Elias era um homem feito do mesmo barro que você foi feito, que eu fui feito, que nós somos feitos. Ele era humano. O milagre aconteceu porque uma pessoa que andava com Deus orou e continuou orando. Foi o que aconteceu? Deus ouviu a sua oração, Deus ouviu a sua intercessão e cumpriu os seus desígnios, cumpriu tudo aquilo que foi profetizado e foi declarado pela boca de Elias. Agora eu quero terminar lendo com você, tá? Para nós fecharmos. 1 Reis 18, versículos 42 a 46. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo. Ali, encurvando para a terra, pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo: vá e olhe para o lado do mar. Ele foi, olhou e disse: não vi nada. Então Elias disse: volte. E assim por 7 vezes. Na 7ª vez o servo disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então Elias disse: suba e diga a Acabe, apronte o seu carro e desça, para que a chuva não detenha. Em pouco tempo o céu escureceu com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jeziel. A mão do Senhor veio sobre Elias, que cingiu os lombos e correu na frente de Acabe até a entrada de Jeziel, andando com Deus. Amém?